Houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. E Davi consultou ao Senhor, que lhe disse: é por causa de Saul e da sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei aos gibeonitas e lhe falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do restante dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado. Porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá. Porém Saul, no seu zelo, a causa dos filhos de Israel e de Judá, procurou feri-los. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que satisfação vos darei? Para que abençoes a herança do Senhor. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata, nem por ouro, que temos questão com Saul e com a sua casa. Nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que queres que vos faça? E disseram ao rei: o homem que nos destruiu e intentou contra nós, de modo que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel. De seus filhos, se nos deis 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul. E eleito do Senhor, o eleito do Senhor, e disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor, que entre eles houve, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Mas tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que tinha tido de Saul, a Armoni e a Mefibosete, como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que teve de Adriel, filho de Basali, Meolatita, e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor, e caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Então Rispa, filha de Aia, tomou um pano de cilício, estendeu-o sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles, e não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem animais do campo de noite. Foi contado a Davi o que fez Rispa, filha de Aias, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-san, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gibeá. Fez subir dali os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de seu pai Quis, e fizeram tudo o que o rei ordenou. Depois disto, Deus se aplacou com a terra. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. Desceu Davi, e com ele os seus servos, e tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi se cansou. E Zibe Menobe, que era dos filhos de Gigante, cuja lança pesava 300 ciclos de cobre, e que cingia uma espada nova, intentou ferir a Davi. Porém Abisai,
filho de Zeruia, o socorreu, feriu o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de Israel. E aconteceu depois disto, que houve de Gobe ainda outra peleja contra os filisteus. Então Sibi-Caí, o Uzatita, feriu Asaf, que era dos filhos de Gigante. Houve mais outra peleja contra os filisteus em Gobe, Elanã, filho de Jaaré. Origem: o Belamita feriu Golias, o Geteu, de cuja lança era haste com eixo de tecelão. Houve ainda também outra peleja em Gate, onde estava um homem de alta estatura, que tinha em cada mão 6 dedos e em cada pé outros 6, 24 ao todo. E também estes nasceu dos gigantes. E injuriava a Israel, porém Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o feriu. Estes 4 nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão de seus servos. Falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei. O meu escudo, a força da minha salvação, meu alto retiro, meu refúgio, ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor é digno de louvor, invocarei, e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes de Belial me assombraram, cordas do inferno me cingiram. Encontrei-me em laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, e ao meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então se abalou e tremeu a terra. Os fundamentos dos céus se moveram e abalaram, porque ele se irou. Subiu fumaça das suas narinas, e da sua boca um fogo devorador. Carvões em chama saíram dele. Abaixou os céus e desceu. Uma escuridão havia debaixo de seus pés. Subiu sobre um querubim e voou. Foi visto sobre as asas do vento. Por tendas, pois, as trevas ao redor de si, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Pelo resplendor da sua presença, brasas de fogo se acenderam. Trovejou desde os céus. O Senhor é o Altíssimo, fez soar a sua voz. Disparou flechas e o dissipou, raios e os perturbou. E apareceram as profundezas do mar, os fundamentos do mundo se descobriram. Pela repreensão do Senhor, pelo sopro do vento das suas narinas. Desde o alto me estendeu a mão, me tomou, me tirou das muitas águas, me livrou do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade, porém o Senhor se fez o meu amparo. Me tirou para um lugar espaçoso e me livrou, porque tem prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos. Me retribuiu, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Criador. Porque todos os seus juízes estavam diante de mim. De seus estatutos não me desviei, porém fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. E me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça, conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Com um benigno te mostrarás benigno, com um homem íntegro te mostrarás
perfeito. Com o puro te mostrarás puro, mas com o perverso te mostrarás rugido, e o povo aflito livras. Mas teus olhos são contra os altivos, e tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha candeia. O Senhor ilumina as minhas trevas. Porque contigo passo pelo meio de um esquadrão. Com o meu Deus eu salto uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, e a tua palavra é refinada. É o escudo de todos os que em ti confiam. Porque quem é Deus, senão o Senhor? E quem é rochedo, senão o nosso Criador? Deus é a minha fortaleza, a minha força. Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Faz ele os meus pés como os das cebas e me põe sobre as minhas alturas. Instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebra pelos meus braços. Também me deste o escudo da tua salvação, e pela tua brandura me vieste a engrandecer. Alargaste os meus passos debaixo de mim, e não vacilaram os meus artelhos. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Só voltei quando os aniquilei. Os consumi e os atravessei, de modo que nunca mais se levantaram. Mas caíram debaixo dos meus pés, porque me cingiste de força para a peleja. Fizeste abater-se debaixo de mim os que se levantaram contra mim. Deste-me o pescoço dos meus inimigos, daqueles que me tinham ódio, e os destruí. Olharam, porém, não houve libertador. Sim, para o Senhor, porém, não lhe respondeu. Então os enmiuacei como pó da terra, como a lama das ruas os trilhei e dissipei. Também me livraste das contendas do meu povo, guardaste-me para cabeça das nações. O povo que não conheci me servirá. Os filhos dos estrangeiros a mim se sujeitarão, ouvindo a minha palavra, obedecerão. Os filhos dos estrangeiros desfalecerão quando saíram dos seus esconderijos. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja Deus, rocha da minha vida. O Deus que me dá inteira vingança e sujeita os povos debaixo de mim. É o que me tira dentre os meus inimigos. Tu me exaltas sobre os que contra mim se levantam. E do homem violento me livras. Por isso, ó Senhor, eu te louvarei entre os gentios e entoarei louvores ao teu nome. Ele é a torre das vitórias do seu rei e usa de bondade com seu ungido, com Davi e com a sua descendência para sempre.